Quantos estão felizes de estar aqui? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quantos estão felizes de serem filhos de Deus? Dá um aleluia bem forte aí. Aleluia. Não existe um privilégio maior do que esse, de ser filho de Deus, de ser herdeiro, de ter acesso ao trono da graça, acesso aos benefícios e privilégios que o Senhor tem para nós, conquistados por Ele, por graça e de graça. Não foi necessário que nós viéssemos a fazer nada, sim ou não? Participem comigo. Ele fez o que Ele decidiu fazer e ponto final. Ele não dependeu ou depende da sua atitude para ser Deus na sua vida. Ele é Deus, quer você queira ou não. Ele é gracioso, quer você aceite ou não. Ele te abençoa muitas das vezes, mesmo sem você compreender que você merece aquela bênção ou não. Há dois aspectos. Há o aspecto na qual nós não merecemos nada sem Jesus. E há o aspecto que agora nós merecemos tudo porque temos Jesus. E o sangue de Jesus, que nos comprou, agora nos faz dignos de nos aproximar, e não de Deus, sem um sentimento. Olha só, ponto número 1, inferioridade. Ponto número 2, culpa. E ponto número 3, condenação. Isso é a justiça de Deus. A ação daquilo que Jesus fez é representada dessa forma. A habilidade que um homem e uma mulher têm de se achegar a Deus sem um sentimento, ponto número 1, de inferioridade. Ponto número 2, de culpa. E ponto número 3, de condenação. O que mais segura um homem e uma mulher hoje em dia de conhecer essa graça de Deus, de conhecer esse amor, na qual às vezes você tem dificuldade até mesmo de entender esse amor para com a sua vida. Quantos aqui já chegaram em um momento da vida na qual você olhou para você mesmo e falou: eu não sei como Deus continua me amando. Eu não sei como é que Deus continua me abençoando. Porque você começa a se analisar mediante aquilo que você faz. E você tenta ser bom o suficiente para Deus. E aí é onde entra o sentimento, ponto número 1, de inferioridade. Porque você trabalha duro, para poder tentar ser bom o suficiente para Deus. E no final dessa caminhada você descobre que todo aquele tempo que você investiu trabalhando duro, simplesmente trouxe a revelação de que você não pode ser bom o suficiente para Deus. Aí ponto número 2, vem a culpa, porque agora você se sente culpado. Quando você comete um erro, por exemplo, quando você às vezes não faz ou não pratica algumas coisas que a palavra de Deus nos fala para praticar, porque quantos aqui sabem que nós somos carne e humanos? Levanta a mão. Poucos só sabem disso. Quantos aqui sabem que você está sujeito a falhas? Quantos aqui sabem? Ok. Então você sabe que pode acontecer da semana que vem você cometer uma falha, sim ou não? Você já imaginou se você fosse lidar com você mesmo através da sua performance para poder depender ou para merecer o amor de Deus? Religião nos ensina a trabalhar forte. Religião te ensina muito sobre sacrifício e nada sobre liberdade em Cristo Jesus. Religião te aprisiona na sua própria autojustiça, ou seja, pessoas que apontam o dedo para eles mesmos e falam: eu posso fazer isso porque eu pratico a palavra de Deus. Really? Qual é o ser humano na face dessa terra que consegue cumprir com tudo aquilo que Deus quer? A não ser aquele que veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que você possa ter acesso ao Pai, para que você pudesse ser aceito,
para que você viesse a ter uma nova identidade, não firmada naquilo que você fez, não firmada naquilo que você comprou, mas firmado no sangue de Jesus, firmado naquilo que Jesus fez. Então vem o sentimento de culpa, porque muitas das vezes, principalmente aqueles que estão na igreja, às vezes cometem falhas. Meus amados, em nome de Jesus, eu não quero que ninguém me malinterprete. Eu não estou aqui sendo conivente com comportamentos contrários à palavra de Deus, mas a verdade é que às vezes nós temos alguns comportamentos que é contrário à palavra de Deus. E ai de nós se não tivéssemos a graça de Deus. É muito simples para todos nós apontarmos o dedo para o próximo, olhar para a vida dele e falar assim: olha só o que ele está fazendo. Semana passada você estava fazendo o mesmo. E se você ainda não fez o que ele está fazendo, talvez a semana que vem talvez você faça. Você vê, eu não estou profetizando que você irá fazer. O meu ponto aqui é que todos nós estamos sujeitos a situações que estão ao nosso redor. Mas glória a Deus que o amor de Deus se revelou em graça de uma forma incondicional. Não importa o que você faz, Ele segue te amando. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Você já viu quando você comete algum erro e de repente você tem um sentimento que parece que o Espírito Santo te abandonou? Mentira. Muitos ministros ensinam dessa forma. Quando você entra em um local onde você não é suposto entrar, eles falam assim: Deus, o Espírito Santo é santo, Ele não vai entrar contigo naquele local, você vai entrar sozinho. Wrong. Mentira. Mentira. Religião. Sabe por quê? Porque a palavra diz assim, eu nunca te abandonarei, nem te deixarei. Já imaginou se o Espírito Santo ficasse entrando e saindo dentro de você? Come on. Participem comigo. Durante anos, nós escutamos um evangelho que na verdade nunca foi boas novas. É um evangelho de intimidação. É um evangelho na qual você é amado por Deus. Você é aceito por Deus. E olha só, você poderá tomar a santa ceia do Senhor, se sua vida estiver de acordo com isso, com isso, com isso. Então a lei te mostra uma coluna de padrões e situações que você necessita cumprir para que você possa ser digno de ter isso, de benefício no reino de Deus. Quem aqui é digno por aquilo que faz? Não importa o quanto você jejua, não importa o quanto você ora. Muitas das vezes eu prefiro uma pessoa que sabe interpretar um versículo da Bíblia da forma correta do que um que jejua 30 dias e não sabe o que está fazendo. Graças a Deus pela graça de Deus. Glória a Deus, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E muitas das vezes nós falamos isso dentro da ignorância de uma pessoa que não conhece a Jesus. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância daquela pessoa. Deus não leva em conta muitas das vezes o tempo da nossa ignorância que estamos na igreja. Ele não leva em conta. Quantas das vezes você jejuou para poder torcer o braço de Deus? Para conquistar aquilo que você quer. Aquilo que você chamava de uma boa ideia. Mas não era a ideia de Deus. Porque uma coisa é uma boa ideia, outra coisa é a ideia de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então as pessoas se sentem inferiores, principalmente o cristão, o próprio filho, os filhos de Deus eu estou falando, se sentem inferiores, porque às vezes eles falham. E como pode eu falhar? Eu conheço a palavra, eu conheço a verdade, eu conheço e eu estou cometendo isso, porque é o seguinte, o Espírito Santo está conversando dentro da pessoa, sim ou não? Então, a pessoa coliga isso como que se o Espírito Santo estivesse falando com ela, que olha só, olha você, olha. Isso não é o Espírito Santo. Existe um ser que se apresenta a Deus todos os dias para poder trazer condenação para você. Quem é esse ser? Quem é esse ser? Satanás. O Espírito Santo está dentro de você, vive dentro de você para fazer algo. Sabe o quê?
interceder por você. Gemidos inexprimíveis. Ele está dentro de você para poder falar assim: ei, eu sei que você falhou, mas sabe de uma coisa? Sacode poeira. Começa de novo. Porque não é como você começa, é como você termina. É como você termina. E as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa graça e de começar de novo. Porque quantas vezes eu vou começar? Quantas vezes for necessário. Até você ter a revelação que a graça te transforma e não te dá licença para você continuar fazendo as coisas que você está fazendo. Quantas vezes for necessário você começar, você começa. Porque a palavra diz assim que 7 vezes o justo cai. Não fala que depois da 5ª vez agora ele é ímpio, não é mais justo. Vocês estão entendendo a minha linguagem aqui? Não fala que depois que o justo cai, porque é o seguinte: quando o nosso vizinho, o nosso próximo cai 3 vezes, não. Uma tá bom. Uma é humano, 2 é goiano. É assim no Brasil? 3 é baiano. Whatever. Denise. Mas, para o humano, esse negócio de ficar perdoando e de ficar dando oportunidade, esse negócio às vezes é difícil de funcionar dessa forma. Você vê, é por isso que o discípulo de Jesus pergunta a ele: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus vacaia contra ele. E Jesus fala: não, 7 vezes não. 70 vezes 7 por dia. Você já imaginou um camarada errar contigo mais de 100 vezes no dia e você ter que perdoá-lo? Não ter que perdoá-lo por lei, mas porque você tem a revelação da graça e do amor de Deus no seu coração. Quando você perdoa uma pessoa, você não perdoa uma pessoa porque você precisa perdoar porque você é cristão, ou você é cristã. Você perdoa aquela pessoa porque você tem a revelação do perdão, na qual você tem acesso a ele todos os dias. Glória a Deus, porque Jesus nos perdoa todos os segundos. Vocês estão entendendo onde eu estou levando vocês? Então o ser humano começa a ficar com um sentimento de inferioridade. É onde a pessoa olha para Jesus, que tira esse sentimento de inferioridade. Porque Jesus fala: você é o que é por causa de mim. Você pode o que você pode por causa de mim. Você tem o que você tem por causa de mim. Você irá ter o que você irá ter porque eu quero te dar. A sua conduta não me limita de ser quem eu sou na sua vida. Agora presta atenção nisso. Pecado nunca foi problema para Deus. Pecado sempre foi problema para o homem. Se pecado fosse problema para Deus, ele nem tinha enviado Jesus e morrido na cruz do Calvário, o primogênito de Deus, para poder anular algo que estava prejudicando o homem de se achegar a ele. Não Deus. Deus segue sendo Deus. Você pecando ou não, Deus segue sendo Deus. Quando Adão pecou e cometeu os erros que ele cometeu, Deus seguiu sendo Deus. O pecado não foi um problema para Deus. O pecado foi um problema para o homem. Deus é o solucionador. É por isso que João, quando olha Jesus, ele fala em voz alta: eis aí o Cordeiro de Deus, que o quê? Que simplesmente coloca no cantinho do mundo o pecado. Que simplesmente tira o pecado do mundo. Então você falar para mim que o pecado continua ativo na vida do cristão, é você falar para mim que Jesus não fez o trabalho dele da forma que ele deveria fazer. Mas pastor, a realidade é que os homens pecam. Sim, os homens pecam. Mas o pecado já está neutralizado naquele que já neutralizou ele, que é Jesus. Ou seja, me acompanhe. Me acompanhe. O teu pecado não é perdoado quando você se arrepende. Isso é o que a religião nos ensinou. O teu pecado já foi perdoado há mais de 2000 anos atrás. A única coisa que você precisa é reconhecer que você já foi perdoado, porque o arrependimento não é para Deus, o arrependimento é para você se posicionar e reconhecer que não importa o que você fez, você tem uma nova oportunidade firmada nas mãos de Jesus.
que foi estabelecida na cruz do Calvário. Existem muitas pessoas que não caminham em perdão. Existem muitas pessoas que não caminham perdoados. Por quê? Porque Jesus não os perdoou? Não, porque eles não se perdoam. Porque não reconhecem aquilo que Jesus fez. Muitas pessoas caminham com a salvação, mesmo tendo a compreensão que por eles mesmos não tem condição de ser salvos, sim ou não? É por isso que Jesus veio. Não pense você que a lei pode te salvar, porque a lei é simplesmente um espelho que você olha todos os dias para aquele espelho e você entende e tem essa revelação de que você precisa de um Salvador, porque você não dá conta de cumprir com a lei. Não mentirás. Você nunca mentiu, vai. Semana que vem talvez você não vai mentir, vai. Nem que seja aquela mentirinha que a pessoa te liga e fala que eu não estou. Nem que seja aquela mentirinha que você está atrasado para o seu compromisso, a pessoa te liga, onde você está? Rapaz, estou virando a esquina, você está saindo de casa. Você vê? Se você quiser andar na lei, você já está condenado. Por quê? Porque Deus te condena? Não, porque a lei te condena. Você está vendo isso tudo que eu estou falando para vocês? É apenas uma introdução, para depois a gente ler a Bíblia, e então colocar base nisso tudo, porque senão passa só de opinião. Eu sei que essa congregação confia no pastor que tem, mas eu vou ler a Bíblia para vocês e vou mostrar para vocês como é que a lei, olha só meus amados, a lei não é má, porque nada que Deus criou é mal. Mas a lei foi dada ao homem para que o homem pudesse ter uma conduta social e um respeito e temor ao Senhor, mas não para justificar o homem. A lei nunca foi dada para justificar o homem. A lei foi dada simplesmente para poder trazer a consciência de uma conduta santa, que mesmo assim não funcionava na vida do ser humano, porque todos os anos tinha que sacrificar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a lei é boa. A lei traz reflexão. Por exemplo, as leis do Senhor estão nos nossos corações. Nós queremos cumprir com ela. Mas não por obrigação. Mas através do relacionamento que eu tenho com Deus. E mesmo se eu vier a falhar, a lei, o que a lei faz? A lei condena. A graça te dá uma nova oportunidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, aquilo que mais ataca a mente e os corações dos filhos e das filhas de Deus é esse sentimento de inferioridade, é esse sentimento de culpa, é esse sentimento de condenação. Quantos aqui já andaram na rua e de repente vem um pensamento, será que se Jesus voltar hoje eu sou salvo? Será que se Jesus voltar, tem gente que até hoje não tem a certeza da salvação, porque eles pensam que a salvação é baseada na conduta deles. Meus amados, em nome de Jesus, entenda algo. Eu sou completamente a favor da prática das Escrituras Sagradas, da prática daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante a um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Ouve e pratica. Eu sou a favor disso, mas nesse esforço de querer praticar a palavra de Deus, não me fala que você não comete falhas. Não me fala que em algum momento você não está falhando em alguma coisa que talvez você não tenha revelação, ou talvez porque você já tem a revelação, mas você falhou. Você já imaginou se fosse lei? Hã? Então, sabe, a igreja de Jesus Cristo necessita hoje compreender uma coisa, que a graça, ela não anula a lei, mas a graça é um novo patamar, é uma nova aliança, firmada não em sangue de cordeiros, mas sim em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus viveu a lei completamente, a cumpriu como homem,
porque Ele sabia que você e eu não conseguiríamos fazer, para que hoje você pudesse regozijar da graça dEle, mesmo quando você falha. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Olha o que a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 11, versículo 5. Você pode abrir aí, Mateus capítulo 11, versículo 5. E eu quero levá-los à compreensão do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, meus amados, não é simplesmente você se estender num domingo e pregar. Porque a pregação, definida em palavra, significa um ato de grito público. Ou seja, um político ele prega aquilo que ele crê. Não confunda uma pregação, um sermão com o Evangelho. Existem muitas pessoas pregando, mas eu não sei se estão pregando o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra de Evangelho, significa no original grego, boas notícias. Angélio significa que vem de anjos, anjo, que vem de mensageiro. Então, unindo essas duas palavras, veio a revelação a nós na língua portuguesa. Você vê, nós não podemos falar isso na questão da língua inglesa, porque é gospel. Mas porque a nossa língua é baseada também, vem do latim, então nós temos uma facilidade de ter algumas revelações. A língua americana, por exemplo, tem que estudar no original, o grego, para poder ter essa revelação. Nós podemos ter essa revelação porque a versão nossa, a nossa palavra, a nossa linguagem já é evangelho. Então, boas notícias. Angélio, anglos, vem de anjo, que é mensageiro. Então, o que significa essa palavra? Quando se coloca essas duas palavrinhas juntas, se forma uma. O que significa? Mensagem de boas notícias. Uma boa notícia. Eu vim te trazer, Fernando, uma boa notícia. Então não me fala que essa boa notícia é falar para você que se você não aceitar Jesus, você vai queimar no inferno. Isso não é boa notícia não, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente que prega, que cospe, que roda, aleluia, aleluia. Pois você hoje, se você sai por essa porta, andando ali perto do ShopRite, aleluia, glória, cara, e de repente cai um meteoro em cima da sua cabeça, você tem certeza da sua salvação. Você tem certeza. Isso é boa notícia, gente? Pelo amor de Deus. Me fala onde é o exit, que eu quero sair fora. É por isso que tem gente que não vai à igreja. Vão na igreja! Não, já tem problema demais na minha vida. Vão na casa do irmão. Irmão, eu conheci muitos primos por aí. Não, é isso mesmo que acontece? Isso não aconteceu com vocês nunca. O que é boa notícia? Quando você prega o evangelho, o que é boa notícia? Ah, pastor, mas você também só está no conformismo, só está falando que as pessoas querem escutar. Não, eu estou falando o que Jesus mandou eu falar. Eu estou pregando aquilo que Jesus mandou eu pregar. O que é boa notícia? Mateus, capítulo 11, versículo 15. Olha só o que é boa notícia. Os cegos... 11:5. 11:5. Os cegos. Mateus 11:5. Os cegos. Olha assim, olha aqui a boa notícia. Os coxos. Os leprosos. Os surdos. Agora olha essa aqui, espetacular. Os mortos são ressuscitados. Vou fazer um breve momento aqui agora para poder dar um testemunho para vocês, brevemente. Vocês lembram do Mark, que deu testemunho aqui na nossa igreja? Vai? Mark de Burkina Faso? Ok. Há 2 domingos atrás, ele me mandou um e-mail e disse que num domingo,
Uma mãe perdeu o filho de 10 anos de idade. Estava há 4 horas morto. E antes de enterrá-lo, ela falou, não, me dá um menino que eu vou levar para a igreja para que o Mark possa orar por ele. Então, quando levou esse menino de 10 anos para que o pastor Mark pudesse orar, ele acabou de sair daqui, desse ambiente. E vocês não sabem os e-mails que ele me envia. O quanto ele foi impactado, Faith Fellowship, mas pelo ministério de língua portuguesa. Pelos dons, pela unção que flui aqui neste lugar. E ele, no e-mail, ele falou, pastor Léo, ele nunca experimentou isso na vida dele. Diz que quando essa mulher trouxe o menino, o serviço, o culto estava acontecendo, e ele simplesmente pegou um obreiro dele, saiu e pediu para que eles continuassem o culto. E quando ele viu o menino que estava morto, ele começou a orar, para que Deus pudesse ressuscitar aquele menino. Quantos aqui tem fé para fazer isso? Você vê? A gente vem à igreja, glória a Deus, fogo, quando vem um morto. E quando tem um testemunho desse, a gente se alegra e tudo. Deveria ser algo normal. Por 20 minutos, eles oraram. Você sabe o que mais me admira? É que ele disse assim no e-mail, por 20 minutos eu orei. O que mais me chamou a atenção não é o menino ter ressuscitado. Foi dele ter falado que por 20 minutos ele orou. Porque a palavra de Deus fala assim, que os sinais seguirão aos que... Então não me surpreende ele ser ressuscitado. Mas me surpreende ele não ter desistido quando deu 5 minutos. Me surpreende ele não ter desistido quando deu 15 minutos. Me surpreende ele não ter desistido quando deu 19 minutos e 45 segundos. A mãe desse menino era muçulmana. E toda a família aceitou Jesus Cristo como Salvador. Pode aplaudir a Jesus, se é para Ele. Agora eu te faço uma pergunta. É uma boa notícia isso? Se Deus foi capaz, e é capaz, de usar um homem para poder ressuscitar. Porque quem ressuscitou aquele rapaz? Foi Deus? Foi o Mark. A religião treme todo quando escuta isso. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, em meu nome vocês expulsarão demônios. Sararão enfermos. Vocês farão. Maiores obras farão em meu nome. Vocês farão maiores obras em meu nome. Quando você tem a revelação, é o seguinte, gente. O diabo sabe muito bem quem Jesus é. Você não precisa falar para o diabo quem Jesus é, não, que ele sabe muito bem quem ele é. E quando você fala que Deus pode, o diabo sabe que Deus pode. O diabo o quê? Eu sei que pode. Eu me lembro, quando eu fui jogar de alto a baixo, como um relâmpago, que eu desci e rachei minha cara nessa terra. Eu sei que Deus pode. Eu me lembro quando Jesus se aproxima e sem ele falar nada, eu simplesmente, as minhas palavras foram para Jesus. Então permita que eu vá para os porcos. Eu sei quem Jesus é. Eu contemplei quando ele saiu da tumba. Eu contemplei a vitória dele, eu contemplei a ascensão dele. E o outorgar de poder aos filhos. Eu sei muito bem, são as palavras do diabo, quem Jesus é. Eu sei muito bem que ele pode. Eu sei muito bem o poder que há no nome dele. Isso é o diabo falando. Eu sei muito bem quem é esse Deus que criou todas as coisas, inclusive me criou. Eu sei quem é esse Deus e o que ele pode. Agora, preste atenção nisso. Quando você fala, eu posso, aí o diabo tem problema com isso. Enquanto você falar que Jesus pode, ele sabe, não vai fazer nada. Enquanto você falar que Deus pode, ele também sabe, não vai fazer. Mas quando você se levantar e falar, eu posso,
aí é onde o diabo se levanta na sua vida. Aí é onde ele vai tentar te destruir. Ele vai tentar te derrubar, matar, roubar, destruir. Você não entende o que está acontecendo? Eu estou te servindo, Senhor, e agora está se levantando um dilúvio, mas a palavra de Deus fala que quando o diabo, o inimigo, se levantar como um dilúvio, o Senhor estabelecerá o quê? Uma muralha contra ele e levantará a bandeira da vitória. Aleluia. É o que a palavra de Deus diz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você tem a revelação de quem você é em Deus, de quem Deus é em você, é onde tudo muda na sua vida. É onde você levanta a cabeça e caminha de cabeça erguida. Onde você estufa o peito, mesmo quando você comete uma falha, você estufa um peito porque você sabe que você tem um advogado à destra do Deus Pai, intercedendo por você. Boas notícias é quando você... Qual é uma boa notícia para um cego? Você vai ver. Qual é uma boa notícia para uma pessoa que não anda? Você vai andar. Qual é uma boa notícia para um pobre? Você vai ficar rico. Qual é uma boa notícia para um enfermo? Você vai ser curado. Então não me venha, meus amados, falar para mim que às vezes Deus cura conforme a vontade dele, e às vezes ele não cura, porque simplesmente você teve uma experiência, ou conheceu alguém que morreu crendo em cura e não foi curado, e você crê que foi a vontade de Deus que a pessoa não fosse curada. Não me fale isso, porque tem muitas coisas que nós não entendemos, o que passa dentro da vida de um ser humano. Uma coisa é você expressar fé, outra coisa é o que acontece aqui dentro. Que depois de um domingo, depois de uma pregação de domingo, quando você vai para casa, só Deus conhece. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus conhece as suas fraquezas. Por mais que você se demonstre forte diante das pessoas, Deus conhece as suas fraquezas. Vocês estão comigo? Então não me fala que uma pessoa não recebeu cura. Não, porque você sabe que às vezes Deus fala sim. E você sabe que às vezes Deus fala não. E você sabe que às vezes Deus fala, espera. Agora eu te faço uma pergunta, quer ver? Vou até fazer um exemplo aqui, ó. Levanta aqui. Tá. Irmão 10 chega para mim e fala assim, pastor, ora por mim. Claro, meu querido. O que você está crendo no Senhor? Estou crendo por cura. Problema assim, 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 eu estou crendo por cura. Pastor Décio, eu vou orar por você. Mas você sabe que às vezes Deus fala assim. E você sabe que às vezes Deus fala não. E você sabe que às vezes Deus fala, espera. Só pergunta, qual que é a minha responsabilidade como de Deus? Qual que é a minha responsabilidade? Por quê? Porque se ele não receber a cura, eu te disse que Deus às vezes fala não. Ou passou 10 anos, ele vem e se encontra comigo, ainda não. Eu te disse que às vezes Deus fala, espera. E se ele recebeu cura, eu te disse que Deus fala assim. Você sabe o que a palavra de Deus diz? Quando aquele rapaz leproso pergunta, Senhor, se tu queres, o Senhor pode me fazer limpo. Jesus imediatamente respondeu o quê? Eu quero. Eu quero. Onde é que Jesus passava? Obrigado. Onde é que Jesus passava? Por onde é que ele fosse? Qualquer lugar que ele viesse a ir, ele curava. Independentemente se as pessoas criam nele ou não. Independentemente se as pessoas se arrependiam dos seus maus caminhos ou não. Porque a palavra diz assim que ele ia de vilarejo em vilarejo curando a todos. Jesus não tinha interesse se a pessoa ia ficar na igreja dele ou não. Jesus não tinha interesse nessas coisas. A gente tem interesse nisso hoje. A pessoa vem na sua igreja, vai ficar na minha igreja hoje. O que importa é que a pessoa tem Jesus na vida. O que importa é que eles entendam o relacionamento com Deus. E que Jesus é um bom, ele é um bom Deus. Ele quer curar.
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos fala, antes mesmo de Jesus se revelar em carne, em Isaías capítulo 53, diz assim, que pelas suas pisaduras de quem? Nós fomos, não está falando nós seremos, não fala seremos, fala nós fomos passado sarados. É por isso que o pecado também já foi conquistado passado, e não será conquistado presente. Isso aqui que é boa notícia. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. E olha só que interessante, e aos pobres é anunciado, depois de todas essas coisas, ele fala o que é o Evangelho? É anunciado o quê? As boas notícias. Pobre, em definição, é uma pessoa que está em necessidade em alguma área. É por isso que quando Jesus entra, Ele supre todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, através de Cristo Jesus. O seu trabalho não é o seu supridor. O seu patrão não é o seu supridor. As forças que estão nos seus braços não é, ou não são, ou não é seu supridor. Jesus é seu supridor. Esse é o Evangelho. A palavra de Deus nos fala em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Tito, verso 2, capítulo 2, verso 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim, olha só, presta atenção nisso aqui, hein? Ó, porque a graça, já estão aí? Porque a graça de Deus se o quê? A manifestado, trazendo salvação o quê? Aos crentes. Não, só aos crentes. Não, que está escrito aí, não é? Não, mas foi isso que eu sempre escutei. A todos os homens. Aqui não está falando aqueles que são salvos. Está falando que a intenção de Jesus e tudo o que Ele fez, Ele não fez só para aqueles que creem, Ele fez para todo mundo, porque Deus amou o mundo. Deus amou a igreja de tal maneira, não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, para que Ele deu o Filho unigênito? Para a salvação de todos os homens. Agora, seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia. Ou seja, quem vai regozijar dessa salvação? O problema não está em Jesus. Jesus já deu a salvação. Agora, quem é que vai regozijar da salvação? Aquele que crê naquilo que Ele fez e deu. É a mesma coisa de eu te dar um presente, Nuno Reis. Eu te dou um presente, Isabel. Eu te dou um presente, Carlos. Eu te dou um presente, Graça. Eu dou um presente para todos vocês. Ou melhor, deixa eu dar um outro exemplo. Uma matrícula na escola. Jesus foi e matriculou o mundo inteiro. De graça. Ninguém pagou nada. Taxa de matriculação, $15. Jesus foi lá e pagou para todo mundo. Chegou no dia da classe, o professor falou assim, Dalva, ela disse, presente. Décio, presente. Gilai, mais alto. Presente. Pedro, presente. Cristina, presente. Você não fala presente. João, ou seja, o nome dele estava lá? Estava escrito? Foi matriculado, mas não compareceu, não aceitou. Então o que acontece com o nome dele? É riscado. Oh, Jesus amado. Eu tenho tanta coisa para ensinar ali, e eu estou indo para outro rumo aqui. Presta atenção. Presta atenção. A palavra de Deus nos fala
que existe um livro que chama o livro da vida. E a palavra de Deus nos fala em Apocalipse que os nomes que não forem encontrados no livro da vida perderão o que é a salvação, ou seja, arderão, não é isso? É isso? Durante muito tempo, a igreja mal interpretou essa passagem. Vai. E eles pensam que o seu nome está escrito no livro da vida quando você aceita Jesus como Salvador. É onde o seu nome é escrito no livro da vida. Errado. Errado. Quando uma criança nasce, com essa criança, que não fala para mim que ela é inocente, porque ela não é inocente, porque a palavra de Deus fala que todos pecaram, e destituídos estão, em Jesus todos foram resgatados. Por um homem entrou, e por um homem abundou a graça. Por um homem entrou a condenação, por um outro homem entrou a justificação. Por um homem todo mundo foi condenado, e por um homem todo mundo pode ser salvo. É só você aceitar. Essa criança não é inocente. Se essa criança, por exemplo, a minha irmã, quando era pequenininha, ela ia nas coisas da minha mãe, colocava o sapato da minha mãe, aí ia lá onde estavam os batom e passava os batom tudo na cara dela, tudo bagunçava. Aí quando minha mãe entrava no quarto, Letícia, quem fez isso? Ela olha assim, com todas as evidências, na cara e tudo. Ela olha e fala assim, não sei. Pergunta, ela é inocente? Ela é ignorante. Ela não tem conhecimento. Ela não tem o conhecimento do quê? Das consequências. É por isso que Deus não leva em conta o tempo da vossa. Então uma criança, se ela parte para a glória, ela está salva. Ela está salva. Se ela morre, ela está salva, tá ou não? Sim ou não? Porque ela é o quê? Ignorante. Jesus a garante. Como muitos que não são ignorantes, glória a Deus pelo sangue de Jesus que garante algumas pessoas. Ou você pensa que o sangue de Jesus é ralo? Então toda pessoa que nasce, quando um espermatozoide toca um óvulo, a vida se inicia. Você sabe qual que é a diferença de uma pessoa que morre em um aborto e uma pessoa que morre em um acidente de carro, ou que morre com 80 anos, 70 anos de idade? Sabe qual que é a diferença? Nenhuma. A única diferença é que aquela que acabou do espermatozoide, acaba de tocar o óvulo, não teve tempo para que se nutra e saia da barriga da mãe. É a única diferença que tem. Não houve tempo. A questão é tempo. Mas a vida é a mesma coisa. É por isso que eu sou contra aborto. Ah, mas a pessoa tem o direito de escolher. Que escolha antes? Então quando o espermatozoide troca o óvulo, e a vida, pá, começa. Ali o nome daquela pessoa foi escrito no livro da vida. Aonde é que o nome dela é riscado? Se quando ela parar de respirar, ela não ter aceitado a Jesus como Salvador, é aí onde o nome é riscado.
Porque até enquanto ela está respirando, meus amados, esse Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho dele unigênito, esse amor incondicional, continua chamando por aquela pessoa, continua chamando por aquela pessoa, e se aquela pessoa atende a chamada, a única coisa, ele confirma o nome, está confirmado, ó, presente, estou aqui, você pagou o preço e eu estou aqui, estou na sala de aula, ei, presente. Mas Jesus fez a matrícula de todos. Todos, muitos são chamados, todos, mas alguns não comparecem, porque não aceitam o que de graça foi dado. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essas não são minhas palavras. Só quero recordar vocês disso. Essa é a palavra de Deus. Ensinando-nos que, aí vem agora, quando você tem a sua salvação, e começa a crescer em Deus, em maturidade, porque a palavra de Deus, você conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade primeiro é Jesus, e depois quando você conhece Jesus, você começa, agora fala assim, ó, crescei no conhecimento, assim também como na graça, mas cresce no conhecimento, não é? Então olha só, trazendo salvação a todos os homens, agora olha só, ensinando-nos que, agora olha só, renunciando à impiedade. Então a salvação foi dada, agora deixa eu te ensinar, você tem que renunciar à impiedade. Você não precisa comprar sua salvação, você não precisa trabalhar pela sua salvação, você não precisa construir 30 igrejas para ser salvo, você não precisa jejuar 365 dias no ano para ser salvo, você não precisa trabalhar pela salvação, porque Jesus trouxe salvação para todos os homens, está disponível, de graça. A única coisa que você, se você pode chamar de trabalho, é você falar assim, ó, eu aceito. E aí agora, você é ensinado, você é instruído, e aí é onde você cresce em graça, cresce em conhecimento. E diz assim, e as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Aí a palavra de Deus fala assim em Atos capítulo 20, versículo 32. Atos 20, versículo 32, diz assim: agora pois, irmãos, olha só que interessante, é a palavra de Deus, meus queridos, é a palavra de Deus, olha que interessante, agora pois, irmãos, você sabe qual que é a revelação aqui? Ele não está falando isso aqui, ó, agora pois, amigos, ele não está falando aqui, agora pois, vocês que não são cristãos, oh God, está falando para crente, rapaz, está falando para crente, porque crente é a raça que tem mais dificuldade de perdoar os outros. Crente é a raça que tem mais dificuldade de entender a graça de Deus, porque nós que somos os certos. Você? Porque a palavra de Deus diz, porque você. Sim ou não? Crente é a raça que mais combate os católicos. Por quê? Tem muitos lá fora que tem melhor procedimento do que aqueles que estão aqui dentro. Tem muitos lá fora, mesmo na igreja católica, que eu creio na salvação deles. Ah, mas lá está a idolatria, e você que ama seu carro? Mas lá eles vivem uma vida de pecado, e você que tem uma língua do tamanho da gravata? Vamos falar a verdade.
Evangelho, né? Dedão tá na cara dos outros. Não, porque eu não entendo dessa... Porque eu não... Eu não estou nem aí que você entende. Vê se eu estou preocupado com o que você entende. Você sabe o que eu estou preocupado? É aquilo que Jesus entende. Para você e para mim, mesmo você não entendendo. Mesmo você não entendendo, Jesus entende. E glória a Deus que Ele entende. Tem muita coisa que eu não entendo hoje, mas sabe uma coisa? Graças a Deus que Jesus entende. Tem muita coisa que hoje eu penso que eu estou certo, mas graças a Deus que amanhã ou depois Jesus fala assim, não, eu que sempre tive certo. Então está falando aí o seguinte, pois agora, primos, amigos, não, pois agora, irmãos, crentes, da mesma família, olha só, encomendo-vos a Deus, irmão, eu te encomendo a Deus, olha para Deus, olha para Deus, e olha só o que mais que eu quero que você olhe, meu irmão, da igreja, crente, dizimista, ofertante, fala em língua, cheio de dom, expulsa demônio, cura enfermo, é com você que eu estou falando, eu te encomendo a Deus, e também eu te encomendo a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos aqueles que se tornarão santificados por causa das obras que eles fazem. É isso que está falando aí? Por que eu nunca vi isso? Aqueles santificados que já foram santificados. Não tem culto domingo que vem, então eu posso pregar até às 10 hoje. Romanos capítulo 4. Hoje eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que não tem paciência para a palavra de Deus. Tem paciência para muitas outras coisas, mas para a palavra de Deus não tem. Eu vou falar uma coisa para você. Se você guardar essa palavra no seu coração hoje, vai ser difícil você escutar coisa por aí. Vai ser difícil você ficar ouvindo um programa evangélico. Você vai começar a selecionar. Vai ser difícil. Vai ser difícil o nego chegar na sua orelha e começar a falar qualquer coisa. Porque na hora o Espírito Santo vai, opa! Não, isso aí, como é que é? Não. Romanos capítulo 4, versículo 4 a 8 primeiro. Diz assim, olha só, ora, estão aí? Diga amém se você está aí. Amém. Ok, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Eu explico para vocês o que isso quer dizer. Se você trabalha em uma empresa, no final da semana, você quer seu paycheck. O cara não está sendo gracioso contigo em te pagar. Se o camarada chegar para mim, depois de uma semana de trabalho, eu carregando pedra, e ele diz, eu estou sendo gracioso contigo, toma o seu pagamento, está sendo gracioso? É doido, rapaz. Tu está me pagando aquilo que eu mereço, segundo as minhas obras. Eu trabalhei, eu me esforcei, e você está me pagando. E está pagando pouco, hein? Aumenta esse negócio aí. Sim ou não? Tem gente que para receber do patrão, a Bíblia, para receber do patrão tem medo. Oxi. Ai, mas será que ele vai... mas será, eu vou ficar sem graça de cobrar ele. Faz 3 semanas o cara não te paga, você fica sem graça de cobrar o cara. Não, espera um pouquinho. Me paga segundo, não a graça, mas a minha obra. É isso que está querendo dizer esse versículo aí, ó. Agora está assim, ó. Mas, olha só agora que interessante. Mas, aquele que não pratica, porém, isso aqui, meu amigo, dá um nó na cabeça de crente legalista. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Eu preciso explicar alguma coisa nesse versículo aí?
Mas mesmo assim eu explico. Aquele que não praticou a obra para poder merecer salvação, para merecer as bênçãos que você tem, para merecer o ar que você respira, para merecer os benefícios que Deus tem te dado, mesmo quando você se encontrava no seu lixo. Porque não é mediante a obra. Porque se Deus fosse te pagar mediante as suas obras, é por isso que misericórdia significa que Deus não te dá aquilo que você merece. E graça significa eu te dou aquilo que você não merece. Aí continua aí, falando assim também Davi declara: bem-aventurado o homem em quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Graças a Deus que os nossos pecados não foram cobertos. Davi está falando isso porque ele não regozijou de uma época na qual Jesus já tinha vindo, morrido na cruz do Calvário, ressuscitado no terceiro dia, e agora é tempo do Espírito Santo. Davi nunca foi templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nossos pecados não foram cobertos, nossos pecados foram tirados, aniquilados, neutralizados, e nós fomos feitos brancos como a neve. Glória a Jesus. Versículo 15. Porque a lei, o que? Opera. Por que a lei opera a ira? Porque se a lei é o seguinte, a lei de uma empresa, você necessita chegar às 8h30 em ponto. É a lei. Se você chega às 8h35, você sabe que às vezes você chega atrasado, sim ou não? É um tráfico, eu não sei do que, A lei opera a ira, porque você chegou às 8h35, o que está batendo aí? A ira. Porque a pessoa vai chegar para você chegou atrasado. A ira, tá vendo? Porque não tem como. Vai chegar uma hora que você falha o horário. Então a lei opera o quê? A ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Em um local onde não tem lei, você pode estacionar seu carro onde você quiser, ninguém vai te chamar atenção, não há transgressão. Mas em um local que tem lei, e que está uma placa assim, ó, não estacione aqui, e você pensa que você parando o seu carro e colocando um pisca-alerta, te dá o direito de parar ali. Portanto é pela fé, fala, pela fé, não é pelas obras, é pela fé, para que seja segundo a graça. Se você trabalhar duro, você não precisa de graça. Se você pode, como é que fala figure out? Se você pode entender, se você pode planejar você mesmo, você não precisa de fé. Fé é quando você não vê saída, fé é onde você não sabe o que você vai fazer, fé é onde você opera em fé. Portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, gerações, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 25, o qual por nossos pecados foi entregue, está falando de Jesus Cristo, foi entregue e ressuscitou, para a nossa o quê? A nossa justificação não está na morte de Jesus. A nossa justificação está na ressurreição de Jesus Cristo. Por tudo que Ele fez. Tudo que Deus faz e nos favorece é por graça. Os religiosos trabalham duro para serem aceitos. A única forma de nos relacionar com Deus é através da graça. A lei sempre magnificará o problema, mas não a solução. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça é maior que o pecado do homem. É claro
Claro que somos contra o pecado, mas também sabemos que o perdão vem quando pregamos graça para que haja aceitação desse amor incondicional. Queremos sempre desenvolver uma metodologia em como Deus deveria nos tratar. E como nós gostaríamos que Deus tratasse a outros. Sim ou não? Deus deve me tratar dessa forma. Mas Deus, você trata o outro de outra forma. A lei, anotem isso. A lei é um microscópio. A lei é um microscópio que quando você ver o pecado, a lei é um microscópio que quando você ver o pecado através do microscópio, tudo se torna maior. Aquilo que é assim, ó, a lei é isso aí. É um microscópio. Quando você olha, nossa, uma coisa grande. A graça anula o microscópio. Não a lei, mas o microscópio. Essa montanha não é tão grande não, meu irmão. Você está pensando aí que é grande. Não é não. Esse gigante aí pode ser gigante, mas ele pode ser derrubado. E não há uma pedrinha assim, ó, que não possa derrubar. Uma pedrinha assim pode derrubar. Quando ela é lançada em fé. A graça veio para destruir todo esse sistema legalista, sacrifício, rituais, tradições. Pela graça somos salvos, por fé, pela fé. E uma coisa eu quero que vocês entendam. A lei condena o nosso melhor. E a graça estabelece uma nova oportunidade para o nosso pior. A lei condena o nosso melhor. E a graça estabelece uma nova oportunidade para o nosso pior. Nos nossos erros, a graça nos encontra e nos ensina a como sobrepassar todas as coisas. Tenho muito mais para compartilhar. Mas eu deixo isso para quando eu voltar. Sem ser nesse domingo agora, não teremos culto, vai ser o segundo serviço somente. Quero que todos venham, para que nós possamos celebrar o IPMC juntos. E nós voltaremos no outro domingo. E eu ainda quero continuar ministrando sobre essa mensagem. E pela primeira vez na história dessa igreja, eu vou dar o título dela depois que eu preguei. O título dessa mensagem é justificação. Justificação. Como é que nós entendemos que nós somos justificados não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Jesus fez? A sua condição na eternidade, a sua condição não depende daquilo que você faz. Você não pode comprar o favor, você não pode comprar a graça. Depende daquilo que Jesus fez. E quando a graça te encontra, você entende esse amor, você entende essa paixão, você entende esse amor ágape, incondicional, na qual Jesus te ama. Essa graça, ela entra e te transforma. E agora você não passa a ir à igreja, você não passa a orar, você não passa a fazer as coisas para o Senhor e cumprir com aquilo que Ele quer que você cumpra por obrigação. Porque senão eu perco minha salvação. Porque senão, não. Você faz porque você ama. Você não vai na casa do seu pai porque ele é seu pai. É obrigação sua ir na casa do seu pai. Você não compra um presente para o seu pai no dia do aniversário dele porque ele é seu pai. É obrigação sua comprar presente para o seu pai no dia do aniversário dele. Você não dá um beijo no seu pai porque é obrigação sua. Porque eu tenho sempre quando eu falo, benção, pai. Que é obrigação. Eu fui ensinado pela lei dessa forma. Não. Você faz porque você ama. Você faz por causa desse relacionamento. Eu estou aqui hoje para poder falar para vocês, em nome de Jesus, que não importa o que esteja passando na sua vida, não importa o que você já passou na sua vida, não importa quais foram as batalhas, não importa quantas línguas mentirosas, línguas caluniadoras se levantaram contra a sua vida, não importa. O que importa é que você levantou uma língua e você levantou um nome que é nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus.
que te justifica, que te perdoa, que te dá uma nova esperança, uma nova expectativa, que confirma o teu nome no livro da vida. Se levantou Jesus, se esvaziou da sua glória, desceu do alto a baixo, viveu, passou por tudo aquilo que você passa. A palavra do Senhor fala que Jesus foi experimentado em todas as coisas. Todas as coisas. Você ainda não chegou numa posição de ser cuspido na cara. Você ainda não chegou numa posição de ser colocado em uma cruz. Meus amados, Jesus morreu para que você possa entender o seu privilégio, o seu benefício. Não é para você ficar: ai Senhor, se eu mereço. Ai Senhor, tu sabes. Ai Senhor, eu sem o Senhor não sou ninguém. Para com esse tipo de oração estúpida. Você não está sem o Senhor, você está com o Senhor. Então para de ficar orando dessa forma. Ai, porque você pensa que você está demonstrando humildade para Deus. Deus te conhece, meu querido. Ele te conhece mais do que as palavras que saem da sua boca. Ora com convicção: Senhor, eu sei quem eu sou, Senhor. Eu não estou falando aqui que você agora deve ser abusado. Não é isso não. Entramos com confiança ao trono da graça. Você não precisa de convencer a Deus. Você não precisa convencer pastor nenhum. Você não precisa convencer a organização, convencer seus amigos, convencer nenhuma pessoa. Vamos ver, vamos soltar ele. Vamos ver agora o que vai acontecer daqui a um ano. Tem gente que quer te derrubar. Tem gente que quer rir do seu fracasso. Tem gente que quer rir de você, está torcendo para que você caia. E eles pensam que você caindo vai ser um favor que eles vão fazer para Deus. Porque eles olham mediante a perspectiva deles carnais. Que Deus nos livre disso. E que Deus nos perdoe se porventura já agimos dessa forma. Jesus, Ele te olha. E quando Ele te vê, quando Deus te vê, Ele vê Jesus. Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê um potencial. Ele vê uma visão. Ele vê habilidades. Enquanto outros não te valorizam, Deus vai levantar alguém que vai te valorizar, que vai te levantar, que vai te favorecer, que vai te ajudar em tempos de dificuldade. É assim que é Jesus. Deus vai demonstrar um carinho especial que até hoje você nunca experimentou. A única coisa que você precisa é parar de se focar em homens. Eu preciso aprender isso. Não importa o que os outros pensam que eu sou, deixo de ser. Porque para as pessoas você nunca vai ser bom o suficiente para eles também. Você quer conhecer um amigo? Você quer conhecer seu amigo? É quando você se levanta e começa a ter sucesso. Eu quero ver se esse amigo vai se alegrar com o seu sucesso. Você pensa que porque Deus te deu uma visão, agora vai todo mundo bater nas suas costas? Vamos lá, Deus te deu uma visão, vou estar aqui para te apoiar. E aonde se levanta, meu querido? Oi. Quem que ele pensa que ele é? Leozinho. Ora dessa forma: Pai, eu entro com confiança no seu trono. Eu sei quem eu sou porque o Senhor me colocou nessa posição. Eu tenho a consciência que eu sou seu filho. Eu tenho a consciência que sou rei. E como rei o Senhor me deu autoridade para que eu possa reinar. Tenho convicção que eu sou santo. E porque eu sou santo não há nenhuma condenação. Tenho consciência da dignidade. Não sou inferior. Tenho consciência que eu sou geração eleita, sacerdócio real. Tenha consciência, Senhor, que o Senhor me prometeu que o Senhor me abençoará na minha entrada e na minha saída. Tudo aquilo que as minhas mãos tocam prospera. Aonde a planta dos meus pés vier a caminhar, o Senhor me dará por herança. Eu te agradeço, Senhor, que nenhuma enfermidade chega no meu corpo e nenhuma praga chega à minha tenda. Que o Senhor abençoe a minha água, o Senhor abençoe o meu pão, e o Senhor afasta da minha casa toda enfermidade.
Senhor, eu te agradeço que o Senhor me cerca de pessoas que irão falar vida à minha vida, irão profetizar vitória, irão me levantar. Senhor, eu te agradeço que o Senhor afasta de mim toda língua mentirosa, e o Senhor provará que toda língua mentirosa será envergonhada. Senhor, eu te agradeço pelo antivírus que está hoje na minha vida, que é o sangue de Jesus. Eu te agradeço porque hoje eu estou assentado em lugares celestiais, que assim como Ele é, nós somos aqui nessa terra. Não é assim como Ele foi na terra como homem, é assim como Jesus é hoje, glorificado, exaltado, aleluia, à destra do Deus Pai. É assim que nós somos, caminhamos nessa glória. Chega de perder tempo com ignorância. Falhas existem aqui e existem em qualquer lugar. Aonde tem gente, tem falha. Mas chega de perder tempo, porque o seu foco está na organização ou na pessoa errada. Coloque o seu foco em Jesus. Busque ouvir a voz dEle, daquilo que Ele tem para a sua vida. Coloque o seu foco naquele que é o único capaz de mudar a sua vida. Para de ficar desabafando com gente que não tem habilidade de te ajudar. Estou falando com alguém aqui hoje. Vou desabafar aquela pessoa. Para quê? Para se sentir bem? Cuidado, seus sentimentos podem te trair. Desabafa com Jesus, meu querido. Entra no teu quarto, porque aquele que te vê no privado, Ele te vê e te recompensa. Está na hora da gente começar a orar de forma efetiva. Parar com essa história de que, ai Senhor, Tu sabes. Sabe o quê? E Tu sabe? Ele sabe de tudo, e você sabe? Daquilo que você está suposto a saber? Ai, dificuldade no meu emprego. Declara. Abre a sua boca, profeta. Pode esses ossos secos voltarem a ter vida? Ah, Senhor, Tu sabes. Eu não, Ezequiel, fala você. Profetiza esses ossos secos. Para de ficar dependendo de mim para tudo. Para, porque eu estou precisando de embaixador aqui nessa parada. Eu estou precisando de rei aqui nessa terra, que tome decisões. Eu estou aqui, meu amigo, estou te suportando. A única coisa que eu quero é que você utilize a minha palavra, porque a minha palavra é a única capaz de mudar situações. A minha palavra é a única na qual o Espírito Santo escuta e ele tem que manifestar. A minha palavra é a única na qual os anjos escutam. Não desce não. Não desce não. Essa é a palavra do verbo. Vamos. Já. Trabalha. A minha palavra. Para de ficar, Senhor, eu posso. Tu sabe que Tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Senhor, ai Senhor, não sei se vai me faltar. Você sabe que eu sou o teu pastor e nada te faltará. Então para de ficar perdendo tempo com coisa inútil. Falta de maturidade, falta de crescimento. Essa congregação tem que caminhar em crescimento, dia após dia, em maturidade, entendendo a sua identidade, entendendo quem você é. E não importa qual a parte de New Jersey, qual a parte do mundo que você venha estar, você aprendeu que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e mais ninguém. E mais ninguém. Você coloca de pé em nome de Jesus.